dia, terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. Depois da gente assistir a live do Lula ontem à tarde, eu tive uma certeza. Ele já sabe que vai ser candidato em 2022 e já começou a fazer a sua campanha para tentar disputar a presidência daqui a 2 anos. E para conversar com a gente sobre esse tema e até outros assuntos, quem está aqui é o Ronaldo Rosas. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Marcelo. Bom dia para você que está aqui ligado no Instante News.1. Ronaldo, você teve essa sensação que eu tive sobre o discurso do Lula? Marcelo, em primeiro lugar, de uma coisa eu tenho certeza, né? Não foi ele que escreveu esse discurso, viu? Tem palavras ali que jamais seriam usadas por ele. É claro que ele deve ter participado, né, da construção, mas não foi escrito por ele, isso não foi. Apesar dos erros de concordância apresentados, né? Mas eu acho que ele tem certeza de que o seu julgamento será anulado e que vai disputar as eleições em 2022. Várias vezes ele disse que estava pronto para ajudar os brasileiros e começou a passar por um dos piores momentos de sua história. Ele disse isso, né? Que o Brasil hoje está passando por um dos piores momentos de sua história. E aí começou aquela narrativa que a gente já conhece, canhestra, né? Com o número de mortos da Covid, a crise sanitária, social, econômica, ambiental, nunca vista no país, né? Pois é, Ronaldo, ele disse que as mortes na maior capital do país, obviamente se referindo a São Paulo, aconteceram com negros e pardos da periferia, cerca de 60%, segundo os dados das autoridades sanitárias, e atribuiu as mortes ao governo federal. Ele parece que esqueceu que os indicados, aliás, por ele e pela Dilma, e também a gente não pode esquecer pelo Fernando Henrique, como foi o caso do Gilmar Mendes, esses indicados foram favoráveis à retirada dos poderes do governo federal para coordenar as ações da pandemia, né? Ele deveria cobrar do João Dória esse número elevado de mortes aí, porque quem determinou aí a quarentena em São Paulo e condenou o uso da hidroxicloroquina foi o Dória e não o Bolsonaro, né? É verdade, né? O desespero do Lula, Marcelo, com a popularidade do Bolsonaro é tão grande, né, que ele precisa mentir que o governo não dá valor à vida, que banaliza a morte, diz também que o governo é irresponsável e inconsequente porque não obedeceu às determinações da OMS, cara. O mundo inteiro está vendo aí que a OMS nunca teve certeza de nada, né? O diretor da organização um dia falava uma coisa, no outro dia ele dizia o contrário, aí mandou suspender uma pesquisa, não sei se você lembra, com a hidroxicloroquina, baseado num artigo sem comprovação científica, publicado numa revista considerada referência na área, e que referência, né? E não era só ele, não. Ninguém tinha certeza de nada. E a ciência até hoje não comprovou a eficácia do lockdown ou do isolamento horizontal. O Bolsonaro, lá atrás, decretou, melhor dizendo, o estado de emergência antes do carnaval e foi solenemente ignorado por todo mundo. Os governadores do Rio e de São Paulo contribuíram muito aí com essa pandemia, realizando os carnavais que foram os maiores do país, né? Isso sem falar no Dr. Drauzio Varela, e alguns pesquisadores também renomados que diziam que nada ia acontecer. E aí vem esse demagogo do Lula enfatizar que 60% das mortes foram de negros e pardos pobres. Olha, nós cansamos de ver imagem de pessoas aí sem máscaras dentro das comunidades, onde o Estado já não entrava para poder realizar as ações sociais necessárias, né? Só que depois que o STF proibiu a polícia aí de entrar e de utilizar os helicópteros para observação e também nas operações, a gente cansou de ver aí imagem das festas, dos bandidos armados com fuzis desfilando aí, vendendo drogas à luz do dia. Todas essas imagens correram aí nas redes sociais. E dentro dessas comunidades, eu repito, ninguém usava máscara, entendeu? É verdade. E esse pessoal, Marcelo, ainda fazia o sinal de Lula livre, né? Teve também o acúmulo de pessoas nos transportes públicos. O tempo todo a gente vendo aglomerações nos metrôs, ônibus, trens, barcas, supermercados, farmácias, né? E depois esse presidiário maluco diz que o governo converteu o coronavírus em arma de destruição em massa.
Ele falou também do sucateamento do SUS e do dinheiro que deveria ir para a saúde, que foi destinado para pagamento de juros ao sistema financeiro. Né? É doido, né? Olha, eu te digo uma coisa, Ronaldo, não faltou dinheiro para a saúde. Ele é um mentiroso, porque o governo federal enviou bilhões aos estados e esses recursos foram desviados por prefeitos e governadores corruptos e inescrupulosos, inclusive do PT, que afundou o Brasil e que o Lula acha que vai salvar o país. Ele acha, né? É, Bem, eu gostaria de destacar que por volta das 9h30 da noite de ontem, a live do Lula, que começou às 3 da tarde, só tinha sido vista por 197 mil, tem um número aqui, 430 pessoas. 197.430 pessoas e o canal dele tem apenas 196 mil inscritos. isso aí é para você ver que ele não está com a bola que ele pensa que tem, né? Você vê o Alan dos Santos, o Lacombe, a Bárbara do Te Atualizei, o Guilherme Fiuza, Kim Paim, até o Jacaré de Tanga, Ronaldo, tem mais inscritos nos respectivos canais do que o Lula, né? É Quem verdade, diria? A Bárbara já está com 800 e tantos mil, está Pois indo muito é. bem. Daqui a pouco 1 milhão aí, O tranquilamente. Lacombe, Né? antes de inaugurar o canal, já tinha 700 mil inscritos, né? 700 mil, uma semana antes de Pois inaugurar o é. canal, né? Grande Lula, hein? Bom, isso mostra, né, que o discurso do Lula, Marcelo, já está chato demais, né? A É, população não aguenta mais. Você viu que aquela pesquisa Exame Ideias mostrou, né? Se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro ganharia em qualquer cenário previsto. E se fosse para o segundo turno com o Lula, Bolsonaro ganharia com 42% dos votos contra 31% do Lula, né? Como você verdade. disse ontem, no seu comentário, né? Ronaldo, ele falou um monte de outras coisas, né, nessa live que ele fez. O Lula falou sobre a Amazônia, universidades federais, subordinação do Brasil aos Estados Unidos, da ABIN, do Serviço Secreto do Exército, dos banqueiros especuladores que ele chamou, que ele disse que o Bolsonaro chamou para dirigir a nossa economia. Falou do esquartejamento do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do BNDES. E depois falou sobre o pré-sal e o desmantelamento da Petrobras. Esse cara só pode estar louco, Ronaldo, porque como é que ele tem coragem de falar isso? Os governos do PT pegaram dinheiro do BNDES para fazer obras em Cuba, na Venezuela e em vários países africanos. Você lembra quando o Evo Morales quis nacionalizar a Petrobras na Bolívia? Você lembra do que o Lembro, Lula claro. falou para acho que era um ministro lá do boliviano que estava com ele aqui no Brasil? Vamos dar uma olhada só nesse vídeo. Vou confessar para vocês, e falo isso com orgulho, possivelmente se não fosse um governo como o nosso aqui no Brasil, o Evo Morales teria tido muito mais dificuldade na Bolívia, porque aqui no Brasil havia uma elite atrasada que queria que o Brasil fosse duro com a Bolívia. E eu lembro da primeira conversa que você teve no meu gabinete com o Evo Morales, com o Marco Aurélio Garcia, quando você perguntou, o presidente Lula, como você se comportaria se nós nacionalizássemos a Petrobras? Isso antes deles serem governo. E eu disse, olha, o gás é de vocês, o petróleo é de vocês, portanto, sabe, vocês fazem o que vocês quiserem. Sabe? E foi assim que nós nos comportamos. Bom, esse cara é um pilantra, né? O PT quase acabou com a Petrobras, deu uma refinaria para o Evo Morales, comprou Passadina nos Estados Unidos por muito mais do que valia, causando aí um prejuízo enorme à Petrobras, entre outras aberrações, né? É o fim da É picada. muita canalice, né? Muito cinismo, né? E fora Verdade. o empreguismo que deixou de prejuízo, né, Marcelo? Foi o aparelhamento em tudo quanto foi lugar, né? O negócio era dar emprego para os companheiros, né? E nessa live, o Marcelo, ele também defendeu os sindicatos.
É claro que ele iria fazer isso, né? Isso aí é muito óbvio, faz parte do pacote dele. Só que aqueles que são obrigados a se sindicalizar no Brasil já estão acordando, já sabem que os dirigentes de sindicato vivem nababescamente e ainda não fazem nada pelos sindicalizados, né? E ainda tem outra coisa, muitas vezes ainda arrebentam com os fundos de pensão, né? Eu tenho aqui os números, olha, fiz questão de anotar para a gente É, informar, né? O Brasil tem, aliás, o Brasil está aqui em 2018 tinha 16.300 sindicatos, em caramba. 2018. Tem até sindicato dos sindicatos, né? Enquanto isso, nos Estados Unidos, o número não chega a 150, 130 e poucos sindicatos. Esse PT, Marcelo, acabou com o Brasil. Certo mesmo, está o Bolsonaro que gostaria de adotar um modelo sindical americano, né? E o Lula acha que é o salvador da pátria, convocando a população para a reconstrução do Brasil que ele e os comparsas dele destruíram, né? É surreal. É surreal. Agora eu proponho, Marcelo, mudar de assunto, porque esse molusco já está me deixando com dor de cabeça, viu? Então eu vou te mostrar Conta uma aí. coisa. Ontem, numa comunidade do Rio, 2 traficantes atropelaram de moto um pai que atravessava a rua com a sua filha no colo. E veja só uma coisa, tudo foi filmado pelo Globocop, que é o helicóptero da Rede Globo. Dizer que a Rede Globo tem passe livre para sobrevoar as comunidades e favelas, mas a polícia não, né? Dá só uma olhada. Globocop chegando do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, com flagrante. Eric. Oi, Guilherme. Olha, vocês estão vendo aí, tem um homem de blusa verde deitado no chão. Ele acabou de ser atropelado por essa moto que está aí atrás, caída no chão. 2 homens armados estavam ocupando a moto. A gente tem as imagens para mostrar aqui para você que está em casa. No momento em que esses 2 homens, né, que estavam na moto, atingiram esse motociclista. Eles perceberam que estavam sendo filmados e decidiram, né, fugir, então, do nosso campo de visão. E aí acabaram atingindo esse senhor. Ele estava com uma criança no colo. Vocês podem ver, as imagens são realmente impressionantes. A criança que estava no colo dele parecia ser uma menina. Ela levantou, parecia estar chorando e foi levada daí. Os bandidos ficaram desacordados, parados um tempo deitados, né? Mas já deixaram o local. Um dos homens estava aí segurando um fuzil. Imagens ao vivo do Globocop chegando no Marcelo, Complexo da isso Maré. é o absurdo dos absurdos, né? O ministro Fachin não permitiu helicópteros da polícia sobrevoando as comunidades para operações e nem para averiguações, né? E no caso dos helicópteros, isso vale inclusive para depois que as coisas voltarem à normalidade. E essa decisão foi referendada pela maioria dos ministros do STF. Mas você vê que não é só o Lula que é mentiroso, né? O Ciro Gomes também é. Olha só o que ele disse em 2018. Pode ir. Marcelo, o Ciro Gomes é um cínico, viu? Um cínico. Você vê que ele não fala mais no assunto. Você acha que um canalha desse tem alguma credibilidade? Dá para acreditar num sujeitinho desse? Mas vamos falar de coisa boa? Quem mandou um áudio para a gente hoje foi o comentarista do InstanteNews.1, Arlindo Lopes Correia. Eu vou te dar minha contribuição sobre o que eu vi hoje. Primeiro, eu vi um pronunciamento maravilhoso do presidente da República, ressaltando que o Brasil, a riqueza do Brasil pela sua diversidade étnica, religiosa, racial, política, etc. E enfatizando a sua luta em favor da democracia e da liberdade. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é sobre a ausência do nosso presidente da Câmara dos Deputados das solenidades do Dia da Pátria. Ele não é brasileiro, ele é chileno, ele ia fazer o quê, pô? Ele tem que ir lá no dia da independência do Chile, pô. E a terceira coisa maravilhosa foi ver o Fernando Henrique dizer que a reeleição pode
foi um erro a reeleição, que ele comprou pagando R$ 200 mil a cada votante para conseguir mudar a Constituição e ele ser reeleito. Ele agora diz que foi talvez um erro. Olha, eu acho que o Fernando Henrique está pregando a volta ao sistema antigo e, por causa da pandemia, ele teve algum baque econômico e está querendo a devolução desse dinheiro que ele pagou a deputados e senadores. Só pode ser isso, né? Porque qualquer outra coisa é brincadeira, né? Ou será que ele tem medo que o Bolsonaro se reeleja e o dinheiro que antes era dado aos potes para esses grandes sugadores da pátria brasileira voltem a ocorrer, hein? Talvez seja isso. Coitadinho do Fernando Henrique. Vamos dar um auxílio emergencial para ele? É isso aí, Ronaldo. Olha, valeu a companhia. Vamos ver se a gente se encontra novamente amanhã de manhã para comentar o que ainda vai acontecer hoje, né? Porque são só 8 e pouquinho da manhã. Tem coisa, né? aí, hein? Pois tem é. Muita coisa por aí, né? Bom, uma ótima terça-feira para você. Valeu pela audiência. Até amanhã.